Olá, pessoal. Boa tarde. Maria Cristina Cabral, terapeuta do Espaço Ponto On. Voltamos com as nossas lives. Hoje a live é com a minha amiga Cedina Carolina. Cedina Carolina é terapeuta floral. Cedina Carolina é mestre em Reiki, trabalha com Magnify Healing. Não sei se eu falei certo. Cedina Carolina está fazendo curso de EFT. Ela vai explicar isso tudo para a gente nessa live que vai começar agora, às 16h16. Se você tiver alguma pergunta, não deixe de fazer, porque eu tenho certeza que a Cedina vai ter muito prazer em responder as suas perguntas. Nós vamos falar de reflexões de perdão e auto-perdão na pandemia. É um assunto bem difícil, porque muitos de nós conseguimos, durante essa pandemia, pensar em alguns assuntos e, de repente, nos perdoar, né? E perdoar a quem de alguma maneira, nos magoou. Eu acho que essa pandemia serviu muito para isso, né? Nossa amiga Cedina já está aqui e eu vou chamá-la para conversar. Olá, Oi, minha querida, boa tarde. boa tarde. Como vocês estão? Eu estou bem, e você? Como é que você está? Estou bem também, animada hoje com a live. Olha, é uma honra muito grande conversar com você. Já nos conhecemos há algum tempo, fizemos cursos de florais juntas, né? Foi assim que nós nos conhecemos, né? Cedina é uma profissional incrível, né? Até esse semblante dela de tranquilidade passa mesmo tranquilidade, porque ela é isso mesmo, tranquila, né, Cedina? Cedina, Cedina, deixa eu perguntar, eu vou perguntar a você. Primeiro eu quero Sim. saber como você entrou na, na, na terapia integrativa de alguma maneira, né? Como você foi para esse caminho, né? Porque você é de formação, você é dentista, Sim, verdade? sim, Então eu queria que verdade. você contasse um pouquinho como foi essa sua trajetória, como você entrou, né? Nos florais, em tudo que você faz, para a gente ir para o nosso assunto. Bom, primeiro também queria agradecer, né, a você, a Denise Lauria, toda a equipe do Espaço On, por todo o carinho, por todo o apoio, né? Sou muito grata a todas vocês, né? Você foi a ponte, né? Que a Poxa, gente fez o curso juntas de florais, né, da Califórnia em 2014, olha só que sim, bacana. E a gente se reaproximou por causa do ambulatório, voluntário que a gente ia participar e sim, tudo. sim, do Hospital Jesus, né? Hospital Jesus, isso aí. Isso, é. E aí, assim, eu me sinto realmente muito honrada, muito feliz pelo convite, né? A gente vai falar, assim, sobre o perdão, né? Sobre auto-perdão. Mas primeiro eu vou me apresentar, né? Como você falou, eu sou Sim, claro. formada em odontologia pela UERJ. Aí, o primeiro curso, assim, de terapias holísticas que eu fiz foi o Reiki. Foi o nível 1 em 2007. Eu sou formada em odonto desde 2001. Só que, assim, eu percebi que eu podia, assim, fazer mais pelas pessoas, né? Porque a cadeira do dentista, ela, às vezes, lembra um pouco o divã, né? Sim, Então, as pessoas sim, desabafam muito, né? E aí eu percebia que eu precisava ter uma ferramenta, às vezes até para auxiliar mesmo no tratamento e tudo, né? Tem os florais que cuidam do medo e tudo. E eu conheci até os florais assim com certa intimidade, porque eu trabalho numa prefeitura fora do município do Rio e fiz amizade, fiquei trabalhando numa escolinha. E aí uma das professoras da direção me ofereceu, perguntou se eu conhecia, me prestou 2 livros. E ali dei continuidade, né?
a essa maravilha, né, que são as terapias, né, as práticas, né, integrativas, né? E aí eu fiz o Reiki, o Karuna Reiki, os florais de Bach, da Califórnia, Magnify Healing, e estou concluindo o curso de EFT, que é Emotional Freedom Techniques. São técnicas de liberação emocional, com o professor Renéas Guerreiro, e fui incentivada pelo professor Marco Aurélio, né, da Academia de EFT. Ah, Muito legal. interessante, Então, né? a gente depois, eu sei que no finalzinho você vai dar uma palhinha de EFT, mas a gente Já pode, mais lá para frente, fazer uma live só você falando de EFT, se aprofundar um pouquinho mais. sim, sim. Podemos combinar, sim. Agradeço. Assim, o que acontece? Você estava falando sobre o perdão, auto-perdão. O que acontece? A gente, nesse momento de pandemia, a gente ficou muito preso dentro de casa, a gente foi obrigado, né, a olhar para dentro, a conviver, com a família, quem tem família, conviver, às vezes, com quem não parou de trabalhar ou trabalhava online, Conviver com lidando nós com o mesmos. trabalho, com nós mesmos, com colegas de trabalho, e tudo sem distração de você ir para espairecer, né? Num shopping, na praia, num parque, né? A gente Sim, ficou restrito. Então, eu acho que isso gera um estresse, né? Porque é uma convivência que você está ali, de certa forma, obrigado, porque você não pode sair para dar uma volta no início, né? Antes de ter o relaxamento, para dar uma caminhadinha, já era todo mundo assim, né? Com aquela insegurança enorme e tudo, né? Compreensível. E aí a gente acabou tendo, foi obrigado a se olhar no espelho, o espelho da nossa alma, né? E isso muitas vezes é doloroso, né? E aí eu decidi falar sobre o perdão porque, assim, é uma coisa assim que às vezes é muito difícil, né? Existe uma dificuldade, dependendo da ofensa, né, da injúria que você recebeu de alguém, né, que a gente só pode perdoar, se ofender e perdoar por outra pessoa, né? A natureza não ofende a gente, né? Eu achei isso legal ali, eu vi isso, achei muito interessante. Você tem que trabalhar, você é ofendido, você recebe uma injúria de outro ser humano. E aí você tem que e assim, o perdão, o que que acontece? A gente como é que eu posso falar? A gente não é assim no estalo. Ai, eu tenho que perdoar porque você se obriga, querendo se obrigar a isso, porque é bonitinho, porque o né? perdão é diferente da desculpa. Você pede Exatamente. desculpa é uma coisa, você Sim. perdoar é uma coisa muito diferente. Profunda, profunda. Você mexe com emoções lá no íntimo do seu ser, né? E o que que acontece? Procurei, primeira coisa, um dicionário. O que que era o perdão? Então, eu peguei meu dicionáriozinho, Larousse, né? E aí falava, a definição de perdão é, é a remissão de uma falta ou ofensa, indulto, né? Uma desculpa, como é um perdãozinho leve, né, mano? Coisinha assim que você fala, vou relevar, né? E então, e tem alguns profissionais que eu andei pesquisando que acrescentam, né, que o perdão é a superação da necessidade de vingança. Nossa, Então, sim, é profundo, é pesado, né? Então, assim, porque em tempos antigos, né, a mitologia grega fala da deusa Nêmesis, que é a deusa da justiça e da vingança. Então, se enxergava, na época da cultura greco-romana, que se a fazer justiça vinculada é à vinculada à vingança. vingança. Você vingava, você estava fazendo justiça. Deixa eu só perguntar uma coisa a você para a gente entrar. Uhum. Das terapias que você faz, quando eu chamei você para a gente conversar, a gente estava falando até de o Magnify Healing. O Magnify Ah, Healing, eu queria saber de você, primeiro, ele tem a ver com esse perdão e auto-perdão, né? Mesmo também porque Kuan Yin, que começou isso tudo, é a deusa da compaixão e do perdão. sim, ela é Amo Kuan compaixão. Yin, né? Ah, é maravilhosa, Do sétimo maravilhosa. raio, que agora é Saint Germain, mas era Kuan Yin. Então, o que Sim, sim. acontece?
Você poderia dizer, até para a gente poder entrar nesse assunto do perdão e as pessoas entenderem o que é como surgiu o Magnify Healing e o que é o Magnify Healing? O Magnify Healing, ele foi uma técnica canalizada por duas norte-americanas, né? A Gisele King e a Catherine, eu esqueci o sobrenome dela. São duas senhoras, elas já eram mestres em Reiki, já estudavam espiritualidade há algum tempo, e aí tiveram intuições de fazer uma prática de cura diferente. Sim, Mas aí a gente sempre fica em dúvida se é coisa da cabeça da gente ou não. Então foi um processo até elas desenvolverem a técnica do Magnify Healing. entendi. O Magnify Healing completão, ele é feito presencial. Porque no presencial você, e assim, ele não é, ele é uma técnica que o cliente, né, o atendido, o assistido, ele participa da cura, do processo de cura. Ele não fica numa situação passiva, como o Reiki, por Sim, exemplo, entendi. que a pessoa deita. Não, ele é feito inclusive de pé, quem não consegue ficar de pé faz sentadinho. E a gente conversa, a gente verbaliza o tempo inteiro algumas coisas com ele. E a parte do perdão é quando a gente movimenta, faz movimento no chakra cardíaco. Entendi. Né? A gente movimenta a energia do magnificada, né? A energia do Magnify Healing no chakra cardíaco, girando. Tá. E aí a gente fala que é para liberar as suas limitações. Você aceita liberar todas as suas limitações, todas as limitações? Enquanto a pessoa não fala assim, a gente não dá continuidade. A gente explica isso no início da técnica, né? Entendi. Então, a gente perdoa a nós mesmos, aos nossos pais, familiares, a humanidade, a terra, sabe? São 7 voltas. Então, Entendi. assim, é bem intenso. E assim, eu comecei com paciente, né? E aí a gente tinha... Nossa, a gente sai de lá, assim, nas nuvens. É, É muito gostoso. Só que a distância a gente já não tem como já ter um sim, sim. diálogo. Não é É mais igual o reiki que a simplificado. gente pode. Completão a distância. Sim. Não. E me diz uma coisa, isso que você falou de mexer com o chakra cardíaco também tem a ver com a chama trina, né? Sim, sim. Que é o poder divino, a sabedoria divina e o amor divino, né? É um mix desses três atributos, né? Que, trazem plenitude para a gente quando eles estão equilibrados, né? Por isso que a chama trina é tão importante, porque ela está aqui dentro da gente. Só que a gente muitas vezes não acessa. A gente se deixa levar pela vida cotidiana, que muitas vezes é bem complicada, né? Então é compreensível que às vezes a gente precise de um apoio, né? E eu assisti uma live de uma psicóloga que justamente a tese de mestrado dela era sobre o perdão. Então foi muito interessante. Eu peguei até umas referências aqui, porque se a gente for deixar solto, eu fico aqui 10 horas falando. E vamos falar, e vamos falar. Né? A gente gosta de conversar, gosta de um assunto, mas tem um tempinho limitado. Então, até aqui o Sim. reloginho aqui E tá me de diz olho. uma coisa, você consegue conciliar essas técnicas com a odontologia ou não? Porque hoje em dia tem a odontologia holística, né? Que está entrando. Sim, sim. Você consegue fazer isso ou Com os, não? o que eu já usei mais foram os florais, Sim, né? Tem floral do medo, tem um que, né, te acalma, te dá um conforto, né? Então, e às vezes eu faço reiki também. Se está complicada a situação ali que você, né, exame de imagem, ainda mais radiografia, ela coloca no plano uma situação tridimensional, né? Então, assim, quem, né, qual profissional de saúde reikiano que nunca usou, né, para tirar uma broca de dentro do canal, quebrou, né? Então, assim, nesse sentido, sim. E assim, às vezes a pessoa vem contar coisas da vida muito fortes. Teve uma vez com uma paciente, eu estava sozinha com ela no consultório, sem secretária, sem a outra dentista, e ela me falou que foi abusada pelo pai. nossa, aí Ah, minha filha, aí na época eu só emiti o reiki, né, porque ela precisava botar aquilo para fora e ela sentiu confiança. E aí eu fiz depois, eu tirei uma xerox, escrevi uma cartinha para ela, selei, fechei
envelope, e aí eu fiquei sabendo um dia que ela estaria no consultório, que essa minha amiga ia atender depois de mim, e aí eu entreguei para ela. Falei, abre quando você estiver sozinha, entendeu? Então, assim, eu percebi que existe um sofrimento muito grande na humanidade, porque a gente também sofre, a gente é ser humano, então a gente também Sim, tem claro. dificuldade de perdoar, a gente está buscando, mas quando a gente dá uma tropeçadinha, aí a gente, Claro. ai, tira poeira, ai, vamos lá. Vamos seguir, né? A gente não pode desistir de seguir em frente, né? Mas, assim, em termos de usar efetivamente as ferramentas, usei muito pouco. Sim. É só você usa essas ferramentas mesmo para tratamentos de terapias integrativas, né? Sim, No sim. consultório, só uma situação A extra, outra, sim, sim. sim. E aí eu perguntei você sobre a chamatrina, como surgiu, e o que basicamente o Magnify Healing ele equilibra, ou o que ele faz pela gente, além de repente de como você falou, da gente chegar no perdão e no auto-perdão. Ele também Olha, faz isso? olha só, o Magnify Healing é uma técnica, assim, bem complexa, bem completa, né? Porque você começa ativando o sistema nervoso central da pessoa, né? A gente coloca as mãos, né? Aqui na altura da testa, do terceiro olho, ao longo da cabeça, a gente toca em pontos, né? A gente trabalha bastante o chakra cardíaco, a gente reativa fitas adormecidas do DNA. É uma técnica assim bem complexa, entendeu? E assim, é um treinamento que a gente tem que fazer porque até é longa, porque o que acontece? O Reiki, ele é muito livre, Sim, né? Então o Dr. Hayashi normatizou as 14 posições para facilitar o iniciante, sim, mas me causou era extremamente intuitivo, né, na aplicação. Então, você tem um norte, que foi feito pelo Dr. Hayashi, que eu sou muito grata a ele, porque quando você está começando, você precisa ter uma referência, sim, né? E claro. depois já vai meio que no automático, e você já começa com o tempo aí intuitivamente. Então, ele é mais aberto. Se você tem vontade de voltar na posição, você volta, Sim. né? O Magnify Healing ele é já mais fechadinho, porque é uma técnica encadeada na outra, são várias práticas numa só. Então, você faz um. Ele é considerado até uma técnica de cura e ascensão, porque você vai removendo aquelas amarras e você consegue respirar, sair leve da sessão. Mas assim, e sob a égide de Kuan-Yin, porque ela prometeu que ela estaria presente em cada sessão, porque é um ser multidimensional, de Sim, altíssimo sim. grau, então ela consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? E é bem interessante. Eu sou fã, assim, acho interessante, mas eu tenho que estudar mais, né? Porque a gente é, já sai com o primeiro curso com o título de professor de Magnify Healing, mas é recomendado pela instituição você fazer duas reciclagens, e agora Entendi. foi lançado um curso de aprofundamento, que eu já fiz também, porque é muito assim, é muito complexo, envolve muitas coisas, né? A gente, quando se auto-aplica, a gente fala mantras, né? Para a gente se preparar, para a gente estar bem, muito bem, para poder atender o outro. É bem interessante. Mas aí foi o que eu te perguntei. Como o Magnify Healing atua, né? O que ele equilibra? E aí você falou que ele mexe no chakra cardíaco. E aí o chakra cardíaco, a gente sabe que tem também as emoções, e isso mexe com o perdão e o auto-perdão, ele ajuda. Sim, sim. Ele tem uma fase específica para isso. Ele tem lá uma fase. Porque, assim, na verdade, assim, você limpa e equilibra a coluna, todos os chakras, mas o Uhum. trabalho principal é no cardíaco. Sim, Porque aí você se liberar daquelas amarras que te prendem naquelas situações passadas, né? De você com você mesmo, com as suas encarnações, com a Terra, a humanidade, com familiares, né? É, é muito libertador. é Acho que a muito palavra é perdão, essa. né, que você tem que ter. Sim, mas aí que tá, você dá um start ali. E a pessoa ela tem livre-arbítrio de Sim. poxa, ouvir aquelas palavras, né? Tem uma energia boa aqui dentro do meu campo áurico. Poxa, vamos aproveitar, né? Para trabalhar isso.
Então, assim, vai muito de pessoa para pessoa, né? E até é uma coisa importante, a pessoa sente que tem um peso de uma falta de perdão de alguém, é importante procurar um profissional, né? Habilitado. Pode ser um psicólogo, pode ser um reikiano, pode ser um terapeuta floral, que é fundamental. Tem ali essências maravilhosas, né? Para crítica, né? Para culpa, para Sim, raiva. Então, assim, trabalham. Isso aí é uma tríade básica de perdão, sendo que a gente, claro, né? Faz o buquê de acordo com a pessoa, né? Mas sim. são coisas assim muito interessantes, né? São essências assim muito legais, né? A beach, o pine, holly, né? Entre Isso a outras gente só ali. citando o bar, né? E assim, poucas, tá? Que eu dei uma lidinha agora, peguei uma colinha rapidinha antes de começar. Tem umas outras ali também, para tristeza profunda, né? Tem outras. São muito interessantes. Então, precisou trabalhar o perdão com florais? Ó, a Cristina tá aí. Cedina também. E Cedina, e o que que você tem? Aí a gente vai tá puxando o assunto, porque a gente está Uhum. falando do perdão e do auto perdão na pandemia. E aí Sim, a gente estava falando o seguinte, né? Durante esse tempo que a gente está, quem está recolhido, né? Que a gente também tem que pensar nisso, nas pessoas que sim, estão sim. recolhidas, nas pessoas que estão fazendo o distanciamento social, que estão, como essas pessoas elas podem lidar com esses sentimentos, que é o perdão e o auto-perdão. Quer dizer, o perdão é perdoar o próximo e o auto-perdão é se perdoar. Porque aí a gente Sim, está dentro de casa, porque tem gente que está dentro de casa sozinho, exatamente. tem Sim, gente que está com a sim, família, exatamente. Sim, né? são vários casos, são Vários muito. casos. Como é que a gente Uhum. pode buscar isso? Como é que a gente entende isso? Assim, o que acontece? A gente vem de dessa cultura ocidental, né? Uma cultura judaico-cristã. Então, o que acontece? O perdão, inicialmente, ele era muito vinculado à religião, Sim, né? E aí, de uns anos para cá, foi se descobrindo que o perdão, ele na verdade, existe um benefício físico. Então, a medicina se interessou muito pelo perdão, né? Você tem benefício emocional e físico, porque como o Dr. Bach falava, as doenças começam no emocional, na nossa alma, né? Que se expressa através do nosso cérebro, da nossa mente, e aí vai para o acaba campo somatizando físico. no corpo. Exatamente. Então já tem alguns estudos falando, até o Dr. Calil, Dr. Roberto Calil, tem um videozinho dele falando sobre. Eu vou tentar postar no IGTV. Ver se é uma coisa que estou prometendo que eu vou ver se eu faço. Porque ele fala sobre isso, estudos em pacientes com cardiopatia, que tem o quadro fica diminui a gravidade do quadro quando a pessoa se abre para o perdão, né? Sim. É muito interessante. E fora que você fica mais leve, mais tranquilo, né? Porque, deixa eu anotar aqui, vou pegar minhas anotações aqui, tá com a linha. Porque assim, a gente tem que entender que o perdão ele não é virar uma chavinha. Pronto, perdoei. Isso aí você perdoa uns barrão que você levou na rua, alguém que pisou no teu pé, entendeu? Derramou um café na sua roupa. Aí, assim, é uma desculpa. Você fica chateada, ai, que droga. Mas depois fala, foi só um cafezinho, foi só uns barrão, a pessoa às vezes está distraída, como eu muitas vezes fico. Pisou no meu pé, estava cheio o ônibus, né? Estava apertado de passar. Agora, quando a gente tem situações mais graves, aí a FT fala que não é tem trauma com T minúsculo e tem trauma com T maiúsculo. Sim. Então você às vezes gera ali um trauma muito forte, dependendo da situação, né? E aí, assim, voltando a falar esse negócio da nossa cultura, né, cristã, Jesus está na Bíblia, no Evangelho de Mateus, que Jesus fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 vezes. O que isso quer dizer? Que o perdão é um processo, né? Então, inicialmente você está triste com aquela pessoa, está magoada, está com raiva e tal, mas aí o tempo passa, aí você começa, né, a buscar um entendimento da vida de uma maneira geral e você começa a perceber que é um pobre coitado, pessoa que não, né, tadinho, tem problema, tem os problemas dele e tal.
E assim, o que acontece? O perdão é justamente você dar, mas assim, você não precisa se reconciliar com a pessoa. É isso que eu queria chegar a esse ponto. Você não precisa se reconciliar. Você pode perdoar no seu coração. Você perdoa no seu coração. Né? Tem um vídeo da Helena Urives que ela fala que a maior vingança é você perdoar a pessoa que te ofendeu, que te machucou. Né? Ela usa esse termo um pouco mais aguerrido, né? Para aquelas pessoas que têm essa personalidade mais ativa, mais quente, digamos assim. Quer se vingar dela? Perdoa. É, Mas não é porque, assim, é um sim, processo. porque quando você fica com raiva de uma pessoa e guarda aquela mágoa, só quem está sofrendo é você, Ui, não é? com certeza, com A pessoa não certeza. está sentindo nada. Porque se Ela tá aquilo, plena, vivendo a vida dela, porque sabe, se desculpa ter, aquilo, enfim, se prejudicando aquilo, outras pessoas. se aquilo ali fosse passado, se a gente conseguisse passar a emoção que a gente está sentindo para a pessoa que nos faz algum mal, que de alguma maneira nos magoa, e ela sentisse o que a gente está Ah, sentindo, ela pediria desculpas, ela pediria ela, perdão para você, pois é, mas acontece que a né? pessoa faz Uhum. e ela não pede desculpa e ela não está sentindo. E você fica remoendo aquilo dentro de você e no final aquilo vai acabar criando até uma enfermidade. Exatamente. É, eu trouxe aqui uma tabela de Hawkins que fala sobre isso. Quando que assim, cada emoção tem uma Tem, frequência vibratória, sim. né? Você até comentou na sua live, né? Sobre a frequência vibratória e tudo. Aí eu trouxe aqui, eu não sei se vai sair certinho, não sei se vai dar para ver. Sim, Tá sim. vendo? Sim, a Então, a gente tem raiva. aqui embaixo, né? A gente tem aqui vergonha, culpa, raiva. Olha como é que vibram baixinhos. Olha o É, corpo de cabeça para baixo como é que tá. Então, você está numa frequência que não vai te fazer bem. Porque a frequência que cocria uma realidade bacana, que cria junto com a sua centelha divina uma realidade boa, são as superiores. Aqui, olha. O amor. Começa no amor. No amor você faz uma cocriação fantástica. Olha como é que o cone está aberto. Até é. peguei da Ilana, que eu achei bonitinho o desenho dela. Que tem, são as frequências de contração, que são essas mais baixas, né? Você vê que a culpa vibra em 30 Hz. É muito Baixo, né? baixa. E, por exemplo, a iluminação é de 700 a 1000 Hz. Nossa, Então, a gente vê a distância, né? pois é. O Hawkes, ele era um físico, né? Que desenvolveu desenvolveu aparelho, né? Usava aparelho para medir frequência emanada pela gente, pelo ser humano. Então, assim, a vergonha vibra em 20. E você vê, o amor vibra em 500, né? A aceitação já vibra em 350, né? Então, assim, você se aceitar. Eu me amo, a FT você fala algumas palavras e toca alguns pontos que são meridianos da acupuntura. E Sim. aí tem um ponto que é para quebrar resistência, que chama de ponto do karatê, que a É, gente faz dá uma aqui, né? batidinha. É. E aí, aqui, a frase é: mesmo que eu sinta. Eu estou pensando em trabalhar hoje a culpa. Não sei se você Tá. acha que é um Não, enunciado legal. Porque eu muitas acho a gente, vezes. sim, Porque uma coisa é você ter responsabilidade sobre sua vida, sobre os seus atos. Outra coisa é você ter culpa. Porque a responsabilidade você fala, poxa, fiz uma caquinha ali. Não faço mais, vou melhorar. Agora, a culpa, você fala, meu Deus, eu fiz um negócio horrível. Ah, meu Deus. Sabe, você fica naquele desespero, naquela vergonha, naquele remorso, naquela raiva de você mesmo. As pessoas ficam com raiva de si. Então, eu acho que trabalhar a culpa vai ajudar, e vai ser uma coisa coletiva. Então, culpa, acho que todo mundo sente, ou já sentiu em algum momento da vida, é, todo mundo né? sente culpa em algum momento da vida. Não tem como não Exatamente. sentir. Então, exatamente. Então, assim, a primeira frase de todos os circuitos da FT é, mesmo, vamos supor, culpa, mesmo que eu sinta essa culpa pela situação X, ainda assim eu me amo e me aceito profunda e completamente. Esse ponto é para quebrar a resistência, de um meridiano de quebra de resistência, Hum, que a gente vai fazer depois. Depois a gente vai ensaiar e vai sim. fazer, né? Lembrar sempre de respirar, porque às vezes a pessoa, né, já está com aquela
culpa, aquela tristeza, aquela mágoa, ela vai à postura, como já foi falado em outras lives, né? Que outros profissionais falaram, até a Denise, a postura, a moça também do Pilates, que eu esqueci o nome. A Aquilo Cláudia vai, Lecron. aquilo, a pessoa vai ficando assim, chega a ficar curvada, o peito está tão pequenininho, tão apertadinho, né? Que a gente vai, em vez de estar numa situação de expansão, de eu vou seguir em frente, né? Às vezes a pessoa fica presa naquele passado, fica lá atrás, presa naquilo lá. Isso aconteceu às vezes há mais de uma década, décadas, e aquilo vai reverberando, né? Até o dia, até o agora, digamos assim. E aí as práticas integrativas, né, elas vão trabalhando essa energia e vão curando, né? E a EFT, a gente brinca, ela trabalha com o negativo, né? Porque o Craig, deixa eu achar o nome dele aqui para falar certinho. O Gary Craig, ele falava sobre isso, que você tem que mexer no negativo para dissolver. Por isso que a gente fala, né? No setup que a gente chama. Mesmo que eu sinta essa raiva, que eu sinta essa culpa sobre tal situação, ainda assim eu me amo e me aceito profundo e completamente. E assim, já teve pesquisas falando que a nossa voz, quando a gente dá comando, as nossas células escutam. Então você está jogando amor e aceitação. Olha só, aceitação vibra em 350 Hz, né? Amor em 500. Quer dizer, você já está preenchendo com energia melhor o seu campo áurico, o seu campo eletromagnético. E isso é interessante. E você fazendo a conjunção desse comando de voz mais isso aqui, né? Esse comando aqui para quebrar a resistência. Para quebrar a resistência, o universo ele está entendendo que você quer mudar. Sim. Porque não adianta você falar e a sua energia não ser a mesma, não ser a mesma do que você está falando, né? A sua energia está dizendo não, né? O seu corpo, a sua energia está dizendo não. E você está dizendo, não, eu quero mudar. Mas lá no fundo... Você não quer. Não quer. Quer um pouquinho. Quer um pouquinho. Aí o universo fica assim, afinal de contas, ela quer ou não quer? E aí você fazendo isso aqui, você está dizendo, você está falando e você está, eu quero, né? O seu corpo e o universo, eles estão entendendo que você quer aquilo. Isso aí. E você falando com as suas células, você está falando com todo o seu corpo. Então, você está se convencendo que aquilo é importante para você. Que aquela situação ruim vai ser uma memória brandinha. Assim, só se alguém falar no assunto, você vai lembrar, poxa, mesmo. Aconteceu realmente aquilo. Mas sem aquele peso de lembrar da situação, começar a sentir todas aquelas sensações ruins, né? Entendi. Realmente bem difícil. E qual seria o conselho que você daria, né, como terapeuta, conselho profissional, para a pessoa que está confinada dentro de casa, que não está saindo, está seguindo tudo à risca, e fazer esse perdão e auto-perdão? Quais são as terapias que você aconselharia a pessoa procurar, a pessoa fazer? Quais são os exercícios que você aconselharia a fazer? Olha, primeiro, assim, o que eu falaria para essa pessoa? Primeiro, esse momento conturbado vai passar. Você vai voltar a ter contato com os familiares, né? É não entrar nessa frequência que está sendo emanada de tristeza, de pânico, de apreensão, porque nós somos seres eletromagnéticos, né? Sim. Nós somos feitos de células, né? Os órgãos são feitos de células, células de moléculas, moléculas de átomos e os átomos de partículas subatômicas. Então, dentro do átomo, o núcleo do átomo,
como se fosse o Sol, comparando com o sistema solar, como se fosse o Sol e o elétron girando, só que gira rapidinho, né? Ele gira como se fosse o planeta em torno do Sol, ele gira em torno do núcleo como o planeta gira em torno do Sol. Então, o que acontece? A nossa energia mental, emocional, principalmente emocional, porque às vezes a gente pensa, ah, não, eu vou fazer afirmações positivas, mas está se sentindo negativo. O universo fala. Não sei o que ela quer. Entendeu? Então, assim, por mais que seja um momento duro, né? Um momento, assim, às vezes é difícil, você tem que lidar com você tem que lidar com distanciamento, nós somos seres gregários, né? A gente tem essa coisa é natural, é inerente ao ser humano, né? Viver em sociedade. E, assim, por mais que você, às vezes, queira se distanciar emocionalmente dos que te amam, das pessoas que gostam de você, seja amigo, sejam os amigos, sejam os familiares, buscar um contato, seja pelo menos por telefone, né? Quem tem algum hobby que dê para fazer em casa, tricô, crochê, pintura, desenhar, fazer aqueles, como é que chama? Pintar aquelas mandalazinhas, né, para pintura para adulto, você jogar a sua energia numa coisa boa, uma coisa legal. Faz um prato de comida maneiro que você fez, fotografa e manda para as pessoas, né? Manda receitinha, alguém vai pedir a receitinha em algum grupo. Assistir um filme de comédia. Ah, eu gosto de assistir. Procurar fazer suas coisas dentro de casa. Tem aulas, né, de pequenos exercícios suaves para fazer pela internet. Procura, assim, tendo internet em casa, você tem uma gama de coisas que você pode fazer. E às vezes a pessoa, eu não sei o que eu faço. Pergunta para alguém, poxa, tem alguma coisa legal dá para fazer sem sair de casa? Sim. Para se distrair, né? Mas assim, para fazer tratamento, aí teria que ser ou com psicólogo online. Não, eu tô falando dentro da nossa esfera de Isso, terapia. uma terapia floral. Uma terapia floral é perfeita, porque você pede delivery na farmácia, você fotografa, manda pelo WhatsApp, te dá um orçamento, você combina, paga, seja com cartão de crédito ou cheque, né? Tem uma série de maneiras, né? Distintas de você conseguir resolver aquilo. Eu acho que a terapia floral é fantástica, porque você não precisa nem ter uma super conexão de internet. Você pode fazer uma chamada de áudio pelo WhatsApp. Sim. Você não precisa ter uma conexão, uma banda larga de vários, né, super potente. Você pode fazer pelo telefonema, pelo WhatsApp. Sim. Sim. Então fica uma coisa assim, fica fácil, você desabafa, você vai ter um amparo de um profissional que vai te dar um suporte, vai conversar com você, ainda vai sair com uma formulazinha, né, bonitinha, feita de acordo com as suas necessidades, não vai ser uma coisa pronta, né, genérica, vai ser de acordo com o que você precisa, e aí você aquelas emoções que estão te... sabe, te ajudar a passar por esse momento, né, que a terapia floral tem muito disso, você pode usar para fazer um tratamento de emergência, né, para você passar bem por uma situação, por um período complicado da vida. E se você gostar, você incrementa aquilo ali para ir como você disse na live, né, descascando a cebola emocional, né? Tira a primeira camada, a segunda, a terceira, e vai até que você libera aquela situação complicadinha, né? É bem interessante. A Vivi está dizendo que gosta de aromaterapia. Sim, aromaterapia é maravilhoso. A nossa próxima live, de quarta-feira que vem, é com a nossa amiga Vana, que fez curso com a gente. Ela vai falar de... Deixa eu mandar um beijinho pra Vivi, que é minha amiga. Vivi, beijo. Vivi, quarta-feira tem live de aromaterapia, tá? Não perde, não. Cedina, Então, essa pandemia, ela nos trouxe alguns... Não sei se a gente pode falar que são problemas, ou pode ser soluções, algumas coisas para pensar. Eu estava assistindo no outro dia uma live em que a terapeuta floral disse que muitas coisas mudaram por conta dessa pandemia, né? Que aconteceu? As famílias, a pessoa que fica sozinha é uma coisa muito ruim, né?
quem se trancou dentro de casa e ficou sozinho, é uma coisa muito assim, é ruim porque não tem mais ninguém que você... Porque por mais que você diga assim, eu gosto de viver sozinho, mas você gosta de viver sozinho até uma parte, né? Porque você sai para trabalhar, final de semana você sai para encontrar com os amigos ou vai sair para encontrar com a namorada. Mas durante a pandemia, essa pessoa, vamos supor que essa pessoa não tenha saído de casa. Ela ficou ali, né? Tem as famílias, que hoje em dia a gente sabe que os apartamentos, não vamos falar quem mora em casa, vamos falar quem mora nos apartamentos. Os apartamentos já não são tão grandes. Então, quem mora em apartamento, às vezes mora em um apartamento de 2 quartos, né? Mora o casal, mais o filho. E muitas das vezes esses apartamentos não têm mais aquela dependência de empregada que tinha antigamente. Não é verdade? E aí, o que essa terapeuta falou? Que quando houve, agora com esse isolamento social, que as pessoas estão trabalhando em home office, as pessoas não estão sem espaço. Porque na mesa de trabalho, na mesa de jantar, tem que ficar a mãe, o pai e o filho. E eles também, quando tem um computador só, que não dá para fazer tudo pelo celular, trabalho. Uma coisa é a gente fazer isso aqui, mas quando é trabalho, você tem que fazer pelo computador. Assistir uma aula também fica difícil você... Isso aí... sim, as crianças que têm aula. As crianças que têm aula, né? Quem está trabalhando em home office, não dá para você trabalhar em home office com celular. Fica difícil, né? E aí, o que acontece? A gente soube que houve muitas... essas pessoas tiveram muitos problemas. Brigas, houveram separações, porque aí tem família que não está se aguentando. Sim, olha só, eu sou divorciada, voltei a morar com os meus pais, é cômodo para mim, né? É bom ser filha, mas assim, o que acontece? Na verdade, esse momento a gente não tem que encarar como uma coisa ruim, a gente tem que encarar como um momento de um desafio que a gente pode superar, né? Então, quem está sozinho é aquele momento dela ser obrigada, né, digamos assim, a lidar consigo mesma, com as suas emoções, com as suas questões, coisa que você não tinha tempo para resolver, porque você tinha vários eventos para ir, você tinha, de repente, trabalho, quem já é aposentado, às vezes arrumava, assim, tinha muitos passeios, muitas atividades, muita coisa que até é gratuita, que é bacana e tudo, e ali você parou, opa, tem que me olhar diante do meu espelho, da alma. E aí é o que a gente fala do perdão. É aí Exatamente. que entra o perdão e o auto-perdão quando a gente fica confinado. Sim. E aí você começa a lidar com você vai ter que olhar para aquelas suas emoções, né? Você vai ter que ver aquilo ali e vai falar, minha nossa. Nossa, já são 5 horas. Ainda temos 16 minutos. Mas aí a gente... para poder fazer a técnica, isso. Então, o que acontece? A gente tem que olhar para dentro. E outra coisa, convivência, seja com o outro ou consigo mesma, é uma arte, né? De você contornar obstáculos. Se a pessoa está naquele momento que ela precisa fazer o uso daquele equipamento, poxa, vamos estipular horário, sabe? É trabalho de escola, tem prioridade do que você entrar numa rede social. Sim. Entendeu? Porque, né? Então, a gente tem que ter como é que posso dizer? Desenvolvimento da compaixão, do perdão. Muita né? Coninha aí, né? Pedi muito Coninha. Você aprender a lidar, sentar e conversar. Porque se começar a ir para uma coisa mais aguerrida, né? Com atitude mais belicosa, dá problema sério, né? Aí acabou o isolamento que vai vir polícia, então não é legal, né? Mas são casos extremos. Né? Você observar, pensar que isso vai ter um fim, pode demorar, está demorando alguns meses, mas tudo na vida tem um fim, né? Tem começo, meio e fim.
Exatamente, é uma fase, é uma etapa que a gente está passando enquanto humanidade. Então, Sim. assim, tá difícil para você, mas tá difícil para um monte de gente, Sim, né? E se sim. você tem ainda como se distrair, mesmo num espaço pequeno, vamos pensar que está aconchegante, entendeu? Parar de ver tentar ver o copo meio cheio em vez de meio vazio. É difícil? É difícil. Mas Não não é é que, é fácil. impossível. É molezinha, não. Requer trabalho. Você tem que arregaçar as mangas e falar, peraí, vamos conviver bem aqui, né? Vamos tentar buscar estou vendo aí, né? O aprendizado da paciência. Adorei isso, olha, da paciência, olhar para dentro, né? Você se ver e ver o outro com paciência, com tolerância E e com muita resiliência. resiliência, sim. Mas é o que a gente tem que Vamos, aprender, né? Nesses vamos tempos de contornar as pandemia. pedras. Vamos fingir que a gente é água. A gente vai contornar as pedras que aparecem no caminho do Sim, sim. córrego. Então, gente, vamos para a técnica, porque eu estou com medo de não dar Vamos. tempo. Sim. Deixa eu só pegar a minha. Eu fiz um roteirinho, gente, para não me perder. Vamos Então, fazer assim, a eu acho que técnica de EFT, gente. EFT. Então, assim, é uma técnica bem engraçada que você dá uns. Não precisa, gente, não é bater para ficar roxo, não. É dar uns Só uns toquinhos. Uns tapinhas tapinhos, assim. Aqui, né? tá? E eu vou sinalizando. Gente, é o ponto do karatê. É o ponto do cantinho da sobrancelha. Deixa eu tirar o óculos. É o ponto do cantinho do olho. É o ponto do meio do olho. Aqui embaixo, bem no meio. É o ponto do buço, do bigode, aqui. O ponto embaixo da boca. Aqui. Isso. É o ponto da clavícula. Deixa eu levantar um pouquinho. Ó, tem aqui o Aqui. ossinho, aqui a pontinha da clavícula. Você vem os 3 dedos para a lateral. Então é mais ou menos aqui, ó. Ó, bem acima diagonalzinha, tá? Sim. Deu para ver? Uhum. E é o ponto que eu brinco que é o ponto para a mulher que é mais fácil. Ponto do sutiã. Você levanta, não precisa levantar o braço todo, não. Levanta um pouquinho só para você encostar. É um pontinho onde passa o elástico debaixo do sutiã. Então você dá uns tapinhas ali, meio doloridinho, que ali tem um plexo nervoso. Tá? Então você vai dar uns tapinhas ali. E depois no alto da cabeça. A gente já pega vários pontinhos aqui. A gente vai rodando para pegar vários pontos, tá bom? Bem a coroa mesmo, né? Isso, exatamente. Bem chakra coronário. Deixa eu ver se eu consigo um pouquinho para trás para poder ficar mais fácil de ver. Então, a primeira coisa, a gente vai respirar profundamente, expandindo bem os pulmões. Porque quando a gente respira bem, a gente oxigena melhor o cérebro. Então, vamos lá. Então, vamos lá? Vamos. Deixa eu só botar uma luz aqui para mim, que eu tô sem óculos, deixa eu poder fazer bem os pontos. Vamos lá. Então, vamos lá. Ó, pontinho do karatê. Apesar de eu me Apesar sentir de eu me sentir culpada culpada por não ter agido por não ter agido da maneira como eu acho que deveria, como eu agido da maneira como eu acho que deveria, ainda assim, ainda assim, eu me amo eu me amo e me aceito e me aceito profunda profunda e completamente. e completamente. Apesar de eu me sentir culpada Apesar de eu me sentir culpada por ter agido por ter agido daquela maneira, daquela maneira, naquela situação, pensa na situação. naquela situação, E lembra de uma situação difícil. Ainda assim, ainda assim, eu me amo eu me amo e me aceito e me aceito profunda e completamente. profunda e completamente. Lembra de respirar. Agora vamos para o cantinho da sobrancelha. Essa culpa que me consome, Essa culpa que me consome, a culpa que me consome, essa culpa que me consome, agora, ó, agora cantinho aqui do olho. Essa culpa pelo que aconteceu, essa culpa pelo que aconteceu,
Vamos respirando, enchendo bem os pulmões enquanto isso. Essa culpa. Essa culpa. Agora, aqui no bolso. Essa culpa. Essa culpa. Aqui no queixinho. Essa culpa. Essa culpa. Agora na clavícula. Sentiu o ossinho um pouquinho para baixo e pro ladinho. Essa culpa. Essa culpa. E respira. Agora o do sutiã, o pontinho da barra do sutiã. Aqui, embaixo do braço. Aqui. Aqui assim. Tá. Isso. Aqui. Agora aqui. Na barrinha do sutiã. Sim. O elástico do sutiã. Essa culpa. Essa culpa. Respira. Essa culpa. Agora no alto da cabeça. Essa culpa. Essa culpa. Respira fundo. Agora vamos para o cantinho da sobrancelha. Essa culpa. Essa culpa. E vai respirando. Cantinho do olho. Essa culpa. Essa culpa. Meio do olho, aqui embaixo do olho. Respira. Agora no buço. Essa culpa. Essa culpa. Aqui embaixo da boca. Respira fundo, essa culpa. Essa culpa. Agora vamos para a clavícula. Ó, o ossinho aqui vem um pouquinho para o lado, para baixo. Essa culpa. Essa culpa. Agora o pontinho do elástico do sutiã, aqui embaixo. Essa culpa. Essa culpa. E respira profundamente. Agora na alta da cabeça. Girando. Pode ser para um lado, para o outro, não tem problema. Essa culpa. Essa culpa. Última rodada agora. Vamos lá. Cantinho da sobrancelha. Essa culpa. Essa culpa. Lembrando de respirar profundamente, para a energia fluir. Cantinho do olho. Essa culpa. Essa culpa. Meiozinho do olho embaixo. Essa culpa. Essa culpa. Agora aqui, ó, no buço. Essa culpa. Essa culpa. Agora aqui, embaixo da boca, essa culpa. Essa culpa. Na clavícula, aqui embaixo da clavícula. Vem pro ladinho. Essa culpa. Essa culpa. Agora, ó, pontinho aqui do elástico do sutiã. Essa culpa. Essa culpa. Alto da cabeça. Essa culpa. Essa culpa. Agora a gente respira profundamente. Agora a gente vai fazer só tocando os pontos, tá bom? Uhum. Fazer só uma rodada de 2 rodadinhas só tocando os pontos para dar aquela relaxada final. Aqui, ó, cantinho da sobrancelha. Respira profundamente. Inspira, enchendo bem os pulmões de ar. Cantinho do olho. Meio do olho. Mãos pro buço. Embaixo da boca. Aqui, da clavícula. Clavícula. Respira profundamente.
barrinha do sutiã. Alto da cabeça. Sempre respirando profundamente. Só mais uma vez. Cantinho da sobrancelha. Cantinho do olho. Meio do olho. No buço. Embaixo da boca. Clavícula, ó. Do ladinho. Embaixo aqui do sutiã. Aqui na borda de baixo, no elástico. Respirando. Alto da cabeça. E agora a gente respira profundamente. Mais 2 respirações. A última. Então, o que você achou, Cris? É bom. O que vocês acharam? É bom. Aí, boa, né? a sensação foi boa, gente? Por favor, diz aí se a sensação foi boa. Que a gente tem 2 minutos. 2 não, 3 minutos. Essa é coletiva, né? A gente fez uma vivência. Mas, assim, a gente trata coisas pontuais, né? O que a pessoa precisa nas sessões, né? Que essa, sim, eu procurei uma coisa que tivesse a ver com o tema e que todo mundo mais ou menos já sentiu alguma vez ou sente, né? A Vivi disse que gostou. Quem mais gostou? Quem mais se sentiu bem? Ai, que alegria! Quem mais se sentiu bem? Pegou no meio? Dá um alívio, né, Dê? Dá um alívio, Quem foi que pegou no meio? A Lúcia. Lúcia, vai ficar gravado lá no IGTV, aí você vai poder fazer. É muito gostoso. Dá um alívio realmente muito grande. Dá um, assim... tira um pezinho, assim, a gente fica levinho, né? E lembrar sempre de respirar. Lembrando as professoras de yoga, né? Ai, tá ansioso, a respiração fica curtinha. Renata, minha amiga, também terapeuta floral, também me sentiu muito bem, se sentiu bem. Ai, que legal. Que bom. O pessoal tá gostando, viu? Que legal. Fico feliz em contribuir, né? Olha, Cedina, faltam 2 minutos. Eu quero que você faça suas considerações, né? Finais. Primeiro eu queria agradecer a todos que estão aqui, que estão assistindo agora ao vivo, que estão assistindo gravadas, né? Eu desejo que vocês tenham muita luz no caminho de vocês, né? Que a patronesse do Magnify Healing, de outras técnicas do Karuna Rei, que abençoe vocês, que Deus, né? O nosso grande Pai, o universo, o vácuo quântico, não importa como você queira chamar, que você sinta ele dentro de você, porque você é filho de Deus, você é criador, você é criado à imagem e semelhança do Pai. Tá bom? Muita gratidão a todos vocês. Namastê. Namastê. Eu queria dizer que quarta-feira que vem, às 16h16, nós vamos ter uma live sobre aromaterapia com a nossa colega terapeuta, nossa amiga Vana. Tá? Ótimo. Então eu encontro vocês aqui nesse horário, de 16h16, para a live de aromaterapia. Cedina, muito obrigada mesmo. Gratidão imensa. Você, um beijo no seu coração. Um beijo no coração de todos também. Tchau, tchau, gente. Tchau, meu amor. Tchau. Tchau.